वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपोदुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare. Shrutim apare sritimitare bharatam anya bhajantu bhavabhitaha ahamiyanandanam bande yasalinde param brahma. Shrutim apare sritim itare bhajato bharatam anya bhajantu bhavabhitaha ahamiyanandanam bande Jasyalinde param brahma. Shrutim apare sritim itare bharatam anne bhajantu bhavabhitaha ahamiya nandanang bandi jasyalinde param brahma. Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que nada é permanente neste mundo material, com o qual nós estamos ocupados o tempo inteiro. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que nada é permanente neste mundo material com o qual vocês estão sempre ocupados. Enquanto nós estamos neste mundo material, nós podemos enfrentar incontáveis problemas e isso é muito natural. E se a gente desistir, se a gente desanimar, se a gente perder o nosso espírito, neste caso, nós não poderemos ser bem-sucedidos. Enquanto nós vivemos neste mundo material, nós podemos ter que enfrentar diferentes tipos de problemas, isso é muito natural. E se a gente enfrentar diferentes tipos de problemas e a gente desanimar, isso não é bom. Pelo contrário, nós devemos eliminar todos os tipos de problemas. Nós devemos manter o entusiasmo, nosso espírito. Nós não devemos examinar. Isso não é bom. Depois de eliminar todos os tipos de problemas, porque problemas são naturais neste mundo. Depois de eliminar todos os tipos de problemas que surgem de diferentes maneiras, qual é o objetivo que nós queremos alcançar? A nossa atenção deve se tornar fixa. Ou seja, ok, você quer ficar livre dos problemas, mas e depois disso, qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? Qual objetivo você quer alcançar? E depois de abandonar este corpo, para onde nós vamos? Nós podemos obter a vida eterna ou não. E se nós vamos obter uma vida eterna, que tipo de vida eterna é essa? Que tipo de seva nós vamos alcançar? Todas essas concepções devem estar claras enquanto nós estamos vivendo aqui. Enquanto ainda estamos neste mundo, todas essas perguntas devem ser respondidas. Ou seja, o que a gente quer, o que a gente não quer, nós devemos fazer um julgamento final sobre isso. E não viver como um homem louco, ou seja, desejando uma coisa e depois de alguns dias falar, não quero isso, isso não é bom. Enquanto nós vivemos neste mundo material, nós devemos tomar uma decisão final sobre o que a gente quer e o que a gente não quer. Preste atenção. Deve haver uma decisão final sobre isso.
Prabhupada diz que quanto mais a gente se desvia de Guru, Vaishnava, Bhagavan, ou seja, dos pés de lótus de Krishna, quanto mais a gente se desvia dos pés de lótus de Guru, Vaishnava, Bhagavan, dos pés de lótus de Krishna, mais a gente vai sentir atração ou repulsão pelos objetos que estão ao nosso redor, neste mundo material. Nós teremos que nos livrar deste tipo de atração e repulsão e nós devemos sentir atração pelo Aprakrita Harinam, santo nome transcendental. Nós devemos sair desse plano de atração e repulsão do mundo material, ou seja, esses diferentes objetos, homem e mulher, que a gente sente atração e repulsão a todo tempo. Nós devemos sair deste plano, nos livrar desse tipo de atração e repulsão e, ao mesmo tempo, nós devemos desenvolver atração pelo Aprakrita Harinam, pelo transcendental santo nome. Se nós não tivermos atração pelo Aprakrita Harinam, então nós nunca poderemos entender a excelência de Krishna Seva. Nunca poderemos entender. Sim, nós podemos continuar usando tilaka, mala, seguindo ekadasi, cantando japa, mas nunca vamos alcançar. A menos que nós desenvolvamos atração pelo Harinama Prabhu, não há chance, é impossível avançar na nossa vida de bhajana. Esses tópicos sobre Krishna são realmente desconcertantes. Eles são tão excelentes que é impossível acreditar. É impossível acreditar que, olha, isso é possível. Krishna tem tantas lilas. Krishna é dotado de todo o amor. Ele também pode me atrair, pode me abraçar. Isso é possível? A gente não consegue acreditar. Os tópicos sobre Krishna são extremamente desconcertantes. Na verdade, todos os tipos de elementos externos, de concepções externas, criam problemas e obstáculos para nós, para o nosso Krishna Bhajana. Diferentes tipos de concepções externas que não deveriam existir conosco durante o Krishna Bhajana, mas esses elementos, essas concepções externas não me permitem perceber a verdade absoluta. Aquele objeto absoluto que eu preciso, eu não vou conseguir senti-lo. Por quê? Existe algum sentimento externo criando uma barreira, um impedimento para o meu sentimento. Eu não consigo compreender, não consigo perceber. Eu não consigo perceber aquilo que eu realmente necessito. Qual é o meu objetivo eterno que eu deveria buscar? De toda forma, assim, todos, sabendo ou não sabendo, as pessoas estão lutando, estão enfrentando diferentes tipos de problemas a todo tempo. E Prabhupada nos aconselha. Ele fala, neste corpo material, se você puder sacrificar este corpo material no Sankirtana e Agni, no sacrifício do Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu, isso é muito bom. Prabhupada diz, nós queremos nutrir este desejo dentro do nosso coração, de sacrificar o nosso corpo no Sankirtana Yagya, no fogo do sacrifício do Sankirtana, acendido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nós nunca queremos ganhar nenhum nome, fama, relacionado a karma, a dharma. Nós não queremos nada disso. O nosso objetivo é apenas um. Nós queremos servir Bhagavan Sri Krishna, ou seja, Sri Krishna Chaitanya.
when Mahaprabhu was Quando there Mahaprabhu estava lá, in Allahabad, em Allahabad, Ganga, Jamuna, Saraswati, na confluência de Ganga, Yamuna e Saraswati, Sarasvati, os três rios, em Allahabad, então então ele estava na vila de Alaigram, daquele lado do rio, Balabhata, na casa de Balabhata. E ali, Raghupati Upadhyay, que era um discípulo de Madhavendra Puripada, Mahaprabhu quis perguntar algum Siddhanta Vichar para ele, quis receber uma informação dele. Então, Raghupati Upadhyay falava muito docemente e Mahaprabhu estava muito feliz. Shrutim apare sritim itare bharatam anni bhajantu bhava bhitaha. Somebody going to, follow Shruti. Ele diz, alguns seguem os Shrutis, alguns seguem os Smritis, alguns seguem o Mahabharata para se tornar destemidos. Mas, em algum grau maior ou menor, algum tipo de medo desconhecido está sempre nos perseguindo. Num grau maior ou menor, algum tipo de medo desconhecido sempre está nos perseguindo. Claro, aqueles que são Paramahansa, que estão fazendo um bhajana com perfeição, isso não é aplicável para eles. Isso é para as pessoas em geral. Por quê? A resposta que Shukadeva Goswami deu para Parikshit Maharaj, ele falou, se você quer se tornar destemido, então você deve Etad nibritvamananam michyatam akuto bhayam Etad nibritvamananam michyatam akuto bhayam Yoginam nipunirnitam harer namanu kirtanam Etad nibritvamananam michyatam akuto bhayam. Se você já estiver cansado de tanto desfrute sensorial na sua vida, vendo que tudo isso, na verdade, só está te colocando em problemas, se você quer se tornar destemido, então é o Siddhanta Vichara, a conclusão final de todos os Mahatmas, Shanta Mahatmas, ou seja, as grandes almas pacíficas. Yoginam nipo nirnitam harer namanu kirtanam. Harer nam anukirtanam. Under the guidance of Guru Vaishnava. Ele fala, sob a orientação de Guru Vaishnava, você deve seguir cantando Harinama, Sankirtana, Harikatha, Kirtana, seguir com essa prática. Também você pode se lembrar do humor de Devahutima. Nirvinna nitaram bhuman asodendyo tarshanat jeno sambhaso maneno prapanyandham tamaha prabhu. Diante de Kapilji Maharaj, a mãe Devahuti falou, eu estou cansada, estou exausta deste desfrute material, já é o bastante. Nirvinna nitaram bhuman asodendyo tarshanat. Porque você nunca vai alcançar a satisfação. Nunca na sua vida você vai alcançar a satisfação no seu desfrute material. Quanto mais você buscar ou experimentar esse desfrute sensorial, mais você aumenta o fogo que está queimando dentro do seu coração. Nirvinna nitaram bhuman asodendyo tarshanat. Devahuti a mãe falou, olha, eu quis fornecer todos aqueles itens que os meus órgãos sensoriais estavam sempre me pedindo, ou seja, meus olhos me pediam algo, meus ouvidos me pediam outra coisa, a minha língua me pedia outra coisa, eu quis satisfazer o desejo deles. Mas até hoje, eu não alcancei nenhuma satisfação. Essa é a situação dolorosa da minha vida. Preste atenção. Nirvinna nitaram bhuman asotendyo darshanat. A sede pelo desfrute nunca tem fim.
nirvinnanitoram bhavan asadindiyo tarshanat jeno sambhasva maneno prapanyandham tamahaprabhu. Então agora eu caí neste poço escuro do mundo material, onde ninguém consegue decidir, ninguém consegue pensar, ou seja, todo o poder de julgamento, a inteligência, você perde, né, toda a sua racionalidade, tudo. Você pode se lembrar do verso do Gita? Krodhat bhavati sanmoho sanmohat siti vibhamsat buddhinasad pranasavi. You can get lost. Você pode se perder seguindo por este caminho, é um grande problema. Então, o significado interno do bhajana é elevar a sua consciência a cada fração de segundo. O significado interno de bhajana é elevar a sua consciência primeiro, seguir elevando a sua consciência por meio do sadhana bhajana, e depois disso você pode alcançar o seu serviço eterno. É uma longa distância, como um sonho hoje para você, que está te esperando. Tudo bem. Então agora, na verdade, Shukadeva Goswami está respondendo que se você quer se tornar destemido, quando é que você pode se tornar destemido? Quando nós podemos nos tornar destemidos? Se a gente não puder obter Bhakti, então a gente não pode se tornar destemido, é impossível. Apenas, tão e somente quando nós desenvolvermos Bhakti, nosso serviço eterno, então a gente pode se tornar destemido. Neste mundo material, há sempre tensão e ansiedade nos perturbando, diferentes tipos de ansiedade, de problemas, que não permitem que a gente se concentre no nosso bhajana. A todo tempo estamos queimando. A todo tempo esse incêndio florestal queimando a gente por dentro. Então, na verdade, Srila Sanatana Goswami Pad está arranjando um néctar para nós. Ele quis distribuir um néctar para nós por meio do Brihad Bhagavatamrita. E a gente nunca pode retribuir Sanatana Goswami. Em um período de tempo infinito nós não podemos retribuir, é impossível. Então, enquanto estamos neste mundo material, pode haver alguns problemas, mas Prabhupada diz, não tente abandonar o Harikatha e o Kirtana. Pode haver incontáveis problemas na sua vida. Mesmo assim, o meu conselho para você, que você deve ter um bhajana sólido, o seu Harikatha Kirtana. Nunca se distancie, nunca pare de ouvir Harikatha e fazer Kirtana. Nunca pare, nunca se desanime. Sempre mantenha o seu espírito, o seu entusiasmo em Harikatha Kirtana. Nós podemos ver neste mundo material que ninguém está interessado em aceitar este tipo de verdade absoluta, esse Siddhanta Vichara. As pessoas acham que isso vai de encontro ao seu humor, o humor que elas têm normalmente. Neste mundo inteiro, se você buscar, é muito raro encontrar uma pessoa que pode aceitar a verdade absoluta de maneira absoluta. De maneira absoluta significa uma pessoa que vai tentar aplicar tudo isso na sua própria vida. Tal pessoa é muito rara. Mas Prabhupada diz, tudo bem, mesmo assim, com pleno entusiasmo e energia, siga falando sobre esse Harikatha. Siga. Não pare. E uma coisa que você deve se lembrar, você deve ter Trinadapi Suniti Bhav, ou seja, ser mais humilde do que uma palha, mais tolerante do que uma árvore. Isso é muito fácil, essa filosofia é fácil de falar para o público, mas é muito difícil de aplicar na sua própria vida. Mesmo assim, sem isso,
Harikatha, Harikirtana é impossível. A todo tempo você deve seguir. Ser mais humilde do que uma palha. E devemos desenvolver maior tolerância do que uma árvore. Esse é o conselho que Mahaprabhu nos deu. E a todo tempo nós devemos seguir com Harikatha, Harikirtana, ininterruptadamente. Porque o Harikatha, o Harikirtana é o que pode nos salvar. Então, essa atualmente é a nossa vida de sadhana. Nós estamos ouvindo Harikatha, cantando Kirtana. Isso é um tipo de prática de sadhana. Shravana, Kirtana, Smarana, Vishnu, Smarana. Todas essas são práticas de sadhana. Sadhana Anga. Práticas devocionais. Então, agora, no estágio condicionado, esse Shravana, Kirtana, são práticas de bhajana, são práticas de um sadhana para nós. É uma prática de bhajana, nós podemos seguir praticando, mas no estágio de perfeição, quando nós alcançamos o estágio da perfeição, neste caso, este mesmo Harikatha Kirtana se torna o nosso sadhya. Hoje é o seu sadhana. Hoje, uma alma condicionada pode ouvir Harikatha, falar, fazer Kirtana, tudo isso é um sadhana, é uma prática devocional. Sadhana Anga. Mas, quando você alcança o estágio de perfeição, ou aqueles que já são eternamente perfeitos e vêm para o mundo pela ordem do Senhor Supremo, para eles, este mesmo Harikatha Kirtana são sadhya, são a perfeição deles. Sadhya significa aquilo que você vai alcançar por meio do seu sadhana. Ou seja, o que é que você quer alcançar por meio da sua prática, do seu sadhana? Isso é sadhya. Então, no estágio condicionado, o Harikatha Kirtana que a pessoa ouve, o que ela fala é sadhana, mas no estágio de perfeição, isso é sadhya. Ou seja, enquanto uma pessoa que alcançou a perfeição está cantando e ouvindo, ela pode perceber Krishna diretamente. O Shravana Kirtana vai manifestar tudo na frente dela. Você pode ver tudo que existe no mundo transcendental. Isso é sadhya. Sadhya significa aquilo que você vai alcançar ao praticar sadhana. Isso é sadhya. Então, para as gopikas, Shravana Kirtana, Harikatha Kirtana é o sadhya para elas. É a perfeição para elas. Porque Harikatha consola elas. Elas podem se associar com Krishna por meio do Harikatha. Então, isso é sadhya. Essa é a perfeição delas. Por isso elas dizem isso. Preste atenção. Agora nós podemos voltar para a discussão do Brihad Bhagavatamrita. Vocês podem se lembrar que Brahma, de maneira muito humilde, quis explicar tudo em detalhes sobre a sua própria posição diante do seu filho ou discípulo, Naradi Maharaj. Brahma estava falando tantas coisas e eu estava falando sobre isso. Kubereno puraradhyo bhaktya rudro vasikritaha brahmandya abhyantare tasyo kailase adhikrite giro tad vidhi kapal rupena tad jaggo parivarakaha basati aviskrito Salpa Vaibhavaha San Salpa Vaibhava San Umapatihi. Esta palavra Umapati está indicando que Shankar Bhagavan ele reside com Uma, ou seja, com Shakti. Uma é o nome de Devi.
É um dos nomes dela, né? Então, Brahma está dizendo que, previamente, Kuvera, ele estava fazendo austeridades e penitências, fazendo bhajana de Shankar Bhagavan. Previamente, Kuvera estava adorando, fazendo serviço devocional a Shankar Bhagavan. Ele estava demonstrando Bhakti para Rudra, para Shankar Bhagavan. E então Shankar Bhagavan ficou muito satisfeito com o serviço devocional dele. E então, de acordo com o desejo do seu devoto Kuvera, Shankar arrumou um local para ele ficar em Kailash. Na montanha Kailash. Então, todo o redor da montanha Kailash, você vai ver Alokapuri. E ali, Kuveraji Maharaj, ele mora ali, com todos os seus associados também. Na verdade, eles são associados de Rudra, de Shankar Bhagavan. Então, Brahma está falando. E é por isso que Shankar Bhagavan ficou muito feliz pelas atividades devocionais de Kuvera. Então arrumou um local para ele morar na montanha Kailash. E isso fica dentro deste Brahmanda. Então há uma indicação aqui. Brahmanda bhyantare tasho kailase adhikrite girau tat vidhi kapal rupena ishankon. I was speaking ishankon actually, northeast. This direction is ishankon. Eu estava falando sobre a direção, né, que ele governa. É nordeste. 99 jojan. There is one calculation. E Yamaraji governa o sudoeste. Então ali, se você calcular essa posição ao extremo sudoeste, é a posição de Yamaraj, e a direção nordeste é a posição de Shankar Bhagavan em Kailash, na montanha Kailash. Ele é o controlador desta direção. Essa é a direção especialmente governada por ele. Então, com toda a sua parafernália, seus associados, e também ele diz Umapati, ou seja, o esposo de Uma, ou seja, ela também está lá com ele, mas aqui há uma indicação. Basati aviskrito salpa vaibhavaha. Shankar Bhagavan staying there, but not going to manifest full vaibhava. Shankar Bhagavan fica lá, mas não manifesta todas as suas riquezas, todas as suas opulências, seu vaibhava. Sim, ele está ali expressando sua opulência de maneira moderada ou parcial. Então ali ele expressa sua opulência de forma parcial, e vocês podem se lembrar que essa opulência parcial também é algo excelente do nosso ponto de vista, porque você pode se lembrar quando o sacrifício de Daksha foi destruído aquele yagya. Então, depois disso, Shankar Bhagavan se sentou em Kailash pacificamente, assim como, depois de uma forte tempestade, depois de um forte ciclone, a natureza toma uma forma muito tranquila, uma forma calma e tranquila. Depois que um ciclone acaba, talvez vocês já viram isso. Similarmente, Shankar Bhagavan,
Depois da destruição daquele local do Yagya, Shankar Bhagavan permaneceu ali, sentado na montanha Kailash, e todos os semideuses se aproximaram dele, suplicando, pedindo perdão. Oh, por favor, nos perdoe, para poder satisfazê-lo. Naquele momento, tem várias descrições sobre Alokapuri, sobre Kailash, que é um local muito agradável. Lá tem muitas opulências, mas Shankar Bhagavan, ele manifesta ali as opulências de forma parcial, porque ele está fazendo bhajana ali. Então agora pode surgir a pergunta, por que você usa essa palavra? Então onde estão todas as opulências dele? Onde é que ele está expressando essas opulências plenas? Essa pergunta pode surgir e eu posso respondê-la. Agora, aqui, Brahma diz: Jatahi Krishna Bhagavan Madrisham Bhakti Yantitaha Mama Loke Saradau Chabasati Uchita Lilaya. Bhagavan Shankar Jatahi Krishna Bhagavan Madrisha Bhakti Yantitaha. Brahma speaking. Brahma diz. Brahma speaking that maybe Bhagavan is satisfied with. Ele fala, talvez Bhagavan, o Senhor Supremo, esteja satisfeita com a minha prática devocional e por isso ele fica aqui, em Brahma Loka, por algum tempo. Né? Até então você tem me glorificado, falando que Bhagavan fica na minha morada, sim. A questão é que talvez Bhagavan esteja satisfeito com minha bhakti e minha prática devocional e por isso Bhagavan fique na minha morada por algum tempo. Mas não apenas aqui, ele também fica no Swar Loka, ou seja, no Swarga, nos planetas celestiais. Swarga Adi, ou seja, ele fica nos planetas celestiais, etc., em outros locais também. Né? No céu, ele fica como o Pendra, que é o irmão mais novo de Indra Maharaj, e na verdade ele é o Senhor Supremo, né? O Pendra. Krishna Bhagavan Madrisham Bhakti Yantitaha Mama Loke Saradau Chabasati Uchita Lilaya. Accordingly, então, Bhagavan, o Senhor Supremo, ele demonstra misericórdia, Kripa, ou seja, ele fica em Satyaloka, no Swarga, na forma de Upendra. E também, Bhagavan não manifesta todas as suas opulências ali, embora o céu seja cheio de opulências, mas a gente pode fazer uma comparação. Né? Quando Bali Maharaj foi enviado para o Sutal, está escrito no Srimad Bhagavatam que as opulências que existem em Sutal são ainda maiores do que as que existem nos planetas celestiais. No céu, no Swarga, onde Indra mora, existem muitas opulências, com certeza, mas em Sutal tem ainda mais opulências. Dessa maneira, nós vemos que Bhagavan, ele manifesta essas opulências, essa Vaibhava, em Satyaloka, Swargaloka, mas de maneira parcial, não é a manifestação plena de suas opulências. Então, ele usualmente fica no céu, na minha morada, Swarga Adi, ou seja, em Swarga e em outras moradas também. Similarmente, Mahadeva, Hara Hara, Mahadeva, ele também fica lá em Kailash, mas não expressa todas as suas opulências lá. É uma manifestação parcial, porque ele está fazendo um bhajana lá. Ele fica, às vezes, debaixo da água, ou às vezes, ele se senta no centro de um círculo de fogo, debaixo do sol escaldante. Então o calor vem de cima e de todo ao redor dele ele coloca um fogo também.
E Shankar fica sentado ali, ele faz esse tipo de austeridades, penitências. Preste atenção. De toda forma, com a sua família, ou seja, sua Shakti, Uma Devi, Durga Devi, e toda a sua parafernália, ele mora lá. Mas lá ele não expressa todas as suas opulências. Isso significa, aqui há uma indicação, que além deste mundo material, este universo cósmico, ou seja, deste Brahmanda, além deste Brahmanda, deste universo, ou seja, se você transcender o rio Viraja, rio Viraja é uma água transcendental, se você puder superar e além, primeiro você vai alcançar a efulgência do Brahman, eu estava falando no Bhagavad Gita, e depois disso, se você subir ainda mais, você vai ver Sadashiva Loka, a morada de Sadashiva. Ali é a verdadeira morada de Shankar, Sadashiva. Sobre quem? No Chaitanya Charitamrita você vê Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Jasrijati Adaha Tashavatara Eva Ayam Advaita Acharya Isvaraha. Advaita Acharya não é diferente de Mahavishnu. Então você pode ver todas as suas opulências lá no mundo eterno, lá em Sadashiva Loka. Sadashiva Loka não é aqui. Aqui ele mora em Kailash, mas Sadashiva Loka está além da concepção material. Você tem que superar a refulgência do Brahman, ou seja, primeiro você passa em Satyaloka, supera todo o universo Brahmanda, então você vai chegar naquele grande rio, Viraja. Depois disso, você deve subir, e aí você chega nessa refulgência do Brahman, Brahman Jyoti, a refulgência do Brahman, onde todos aqueles demônios, como Kansa, eles atingiram a sua libertação, é o Brahma Sayudhya, Mukti. Eles alcançaram essa libertação de se fundir no Brahman, como num estágio de coma. Na verdade, não é coma. É como se você usasse heroína, ou se uma cobra te morder e você cai. Essa é a condição que eles têm ali no Brahma Jyoti. Eles não entendem qual é a condição deles, eles não têm nenhuma consciência própria, totalmente fora de si. Esse tipo de consciência eles experimentam lá. Então, todas as opulências de Shankar Bhagavan estão lá em Sadashiva Loka. Então, embora ele não manifeste todas as suas opulências aqui, na verdade é favorável que ele manifeste opulências parciais aqui, porque aqui ele atua como Acharya. E a palavra Umapati significa que ele é o marido de Devi, né? E que ela mora com ele lá também, em Kailash. Dessa maneira, Brahma também está falando. Atho Vayu Puranasya Matam Etad Babrimi Aham. Ele diz, também vou falar um Siddhanta do Vayu Purana. Vayu Puranasya Matam Etad Babrimi Aham. Vou falar a conclusão do Vayu Purana. Mahadeva Lokastu Saptavarano Vahi. Que existem 7 camadas que você pode ver subindo gradualmente e então você chega na Sadashiva Loka. Atho Vayu Puranasya Matam Etad Babrimi Aham Mahadeva Lokastu Saptavarana Vahi. Preste atenção. Você deve subir por essas 7 camadas, ou seja, Prithvi, a Terra, e tem essas 7 camadas, os mundos superiores.
E acima dessas 7 camadas, a começar pela Terra, você chega em Sadashiva Loka. Lá é a morada eterna, o Dham eterno, de bem-aventurança eterna. E lá é Satya Swarupa. Satya Swarupa significa algo que nunca pode ser destruído. E também, Brahma diz: Atho Vayu Puranasya Matam Etad Babrimi Aham Maha Deva Lokastu Saptavarana Vahi Nityaha Sukhamayaha Satyo Labhyahastat Sevakattamai. And those who are the excellent devotees. Aqueles que são devotos excelentes, Brahma está dizendo, aqueles que são bons devotos, ou seja, devotos de alta classe, devotos excelentes, eles vão entrar nesta morada, ou seja, Sadashiva Loka. Então, ele está indicando Sevagatamai, ou seja, aqueles que estão fazendo um serviço, um seva excelente. Para eles, por eles, né? Essa Sadashiva Loka está esperando, não para todos. Não é para todos aqueles que estão fazendo algum serviço externo para Shankara, ou seja, usando cannabis, bebendo vinho, falando, estamos adorando Shankara, não. Então, aqui há uma indicação. Agora, a pergunta pode vir, quem é um devoto excelente? Qual o significado? Qual é o Siddhanta? Qual é o Siddhanta? Na verdade, aqueles que têm Tata Siddhanta Jnana, aqueles que amam Sadashiva, Shankar Bhagavan, e podem entender que Sadashiva, Bhagavan Shankar, não é diferente de Krishna, e não aqueles que têm uma concepção diferente, ou seja, que Shankar é o Senhor Supremo e Krishna também é o Senhor Supremo. Não, na verdade, Krishna é o Senhor Supremo, Parameshwar, mas, de acordo com a Achintya Bheda Tattva, a diferenças e semelhanças simultâneas, a gente pode dizer também que eles não são diferentes um do outro. Este verso do Brahma Samhita explica isso. Da transformação do leite, você forma o iogurte, né? No Brahma Samhita a gente vê isso, que Bhagavan Sri Krishna toma a forma de Shankar para um propósito especial, propósito específico. Assim como o leite é transformado em iogurte. Então o ponto é, aqueles que são bons devotos, que têm Tattva Jnana, conhecimento da verdade, aqueles que estão adorando Shankar Bhagavan, mas ao mesmo tempo têm uma ideia clara que Shankar Bhagavan não é diferente de Sri Krishna. Eles são, na verdade, devotos excelentes, Shrestha Bhakta, os melhores devotos. Eles estão adorando Shankar, não há problema com isso, mas eles têm uma concepção muito clara, um entendimento claro de que, ao adorar Shiva, eles têm essa ideia clara, embora eu esteja adorando Shiva, mesmo assim, Krishna vai ficar satisfeito com isso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Assim como quando você vai adorar Gurudeva, mas ignora todo o outro Guru Varga, então a sua Guru Puja, a sua adoração a Gurudeva é inútil. Porque Gurudeva não é uma pessoa. Guru Tattva é um Tattva
indivisível, é único. Então, quando a minha Pushpanjali, a minha oferta de flores, pode alcançar os pés de lótus de Guru Maharaj, enquanto externamente eu estou oferecendo flores aos pés de outro do meu Guru Varga. Ou seja, suponha que eu esteja oferecendo flores aos pés de Sridhar Goswami Maharaj, mas essas flores podem alcançar os pés do meu Guru Maharaj. Certamente. Isso é chamado Guru Tattva Puja, verdadeira Guru Puja. Então, sempre que... isso está no Haribhakti Shuddhodaya. Ete Brahmarudyadya Navagaya Kadachano. Harireva Sadaradhya. Guru Padma used to say often. Guru Padma costumava dizer com frequência isso. Harireva Sadaradhya. Try to understand. Tente entender. Guru Padma me lembrava sempre disso. Harireva Sadaradhya Sarvadeve Sarishwaro. Harireva Sadaradhya Sarvadeve Sarishwaro Ete Brahmarudyadya Navagaya Kadachana. Very often Guru Maharaj used to say. Com frequência Guru Maharaj costumava me dizer isso. Harireva Sadaradhya is the absolute worshipable object. O Senhor Supremo é o objeto supremo de adoração, não há dúvida sobre isso. Sarvadeveshvareshvaro, ele é Isvaraha Paramakishna Satchidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karanam. My worship unto the lotus feet of Krishna, o Senhor de todos os senhores. E a minha adoração aos pés de lótus de Krishna pode satisfazer os infinitos mundos. Preste atenção. A minha adoração, se eu for adorar Krishna de maneira apropriada, então todos os infinitos Brahmandas podem alcançar a satisfação. Jasmin tushte jagat tushtaha. Se Krishna estiver satisfeito, então infinitos mundos estarão satisfeitos. Preste atenção. So Harireva Sadaradhya Sarvadevi Sarishwara. Also you can remember. Também você pode se lembrar que com frequência eu falei este verso. Você pode se lembrar, né? Devarshi Bhutatmaninam Pittinam Nayam Rinichvarajana Sarvatmanaja Saranam Saranyam Gato Mukundu Parihita Kattam. Se eu adorar Krishna, se eu puder adorar Krishna da maneira apropriada, então eu não preciso adorar mais ninguém. Eu não preciso tentar satisfazer mais ninguém. Porque os infinitos mundos alcançarão a satisfação quando eu adorar Krishna da maneira apropriada. Rini significa que eu não estou mais em dívida com ninguém. Sempre que uma Jivatma, que uma alma nasce neste mundo, ela sempre tem algum dever. Sim, preste atenção. Devarin, você tem uma dívida com os devatas, os semideuses. Rishirin, uma dívida com os rishis. Pitririn, que são com seus ancestrais, e Bhutarin, ou seja, uma dívida com as outras entidades vivas. E essa dívida vai te perturbar. Claro, vai perturbar aqueles que não estão fazendo Haribhajana, porque qualquer Jivatma, quando ela nasce neste mundo, ela sempre tem essas dívidas, essas rim. Ela tem esse fardo, essa dívida, rim. Ela está endividada. Com quem? Com os semideuses, Devarin, Rishirin. Rishi é o primeiro, a primeira dívida. Então, como você pode pagar os rishis, os munis, os sábios? Você deve pagar, senão não há solução. Sempre que uma Jivatma nasce, ela tem que pagar essa dívida, porque você vai ter que colher os frutos do seu karma. Ninguém vai assumir esse peso para você. Preste atenção. Então, o fruto do karma de cada pessoa vai seguir aquela pessoa depois que ela abandonar este corpo. O fruto do seu karma vai te seguir. Preste atenção. Então, todo
o fruto do karma de cada diva, de cada pessoa, ela mesma vai ter que assumir, ninguém pode assumir por ela. Então veja, sempre que uma Jivatma nasce, primeiro ela tem que pagar aos rishis. Ela está endividada com os sábios. Então como ela pode pagar? Você terá que recitar os shastras escritos pelos Rishi Munis, os Vedas, Puranas, etc. Então, você pode se livrar dessa dívida com os rishis. Você tem que seguir toda a etiqueta comportamental e recitar os shastras também para os outros, não apenas para si mesmo. Dessa maneira, você pode se livrar desta dívida com os rishis. Rishirin. Preste atenção. Devarin, a dívida com os semideuses. Ou seja, os semideuses estão nos dando várias facilidades e você tem que pagar eles. Como? Fazendo yagya, sacrifícios, oferendas. Assim você pode pagá-los. E pitririn, a sua dívida com os seus ancestrais. Você deve se casar e dar à luz um menino. Então você pode se livrar desta pitririn, dessa dívida com os ancestrais. E bhutarin, você tem que dar pão, ou arroz, ou açúcar para as divas, para os outros animais, para as outras pessoas. Ou seja, distribuir para os outros animais, talvez pássaros, ou formigas, animais. Ou talvez você pode dar como algum trigo, algum alimento, um grão para os peixes, jogar na água para os peixes poderem comer. Dessa maneira você deve pagar, seja para os pássaros, animais, peixes, assim você pode pagar essa dívida, bhutarin. Mas, se você fizer Krishna Bhajana, então você não precisa seguir nenhum dever social, nenhum dever familiar, nada mais. Você pode ficar livre facilmente. Então, dessa maneira você pode ficar livre. Então, de acordo com o Vayu Purana, nós vemos que aqueles que têm o Tattva Gyana, esse conhecimento da verdade, claro, eles adoram Shankar. Assim como eu já disse, quando você adora os pés de lótus de Krishna ou de Chaitanya Mahaprabhu, os infinitos mundos podem alcançar a satisfação. Jasmin tushte, jagat tushtaha. Similarmente, o reverso também é verdade. Às vezes, se você satisfazer um devoto, Krishna pode ficar satisfeito. Se você satisfazer Krishna, se você satisfizer Shankar com o entendimento claro, Siddhanta Gyana, então Bhagavan fica muito feliz. Preste atenção. Então, o Haribhakti Shuddhodaya diz: Harirevo sadaradho sarvadeveswareswaraha ete brahmarudyadya navagaya kadachanaha. Você deve saber que o Senhor Supremo é Bhagavan Sri Krishna, Senhor Supremo Adorável, mas você não deve ignorar, você não deve insultar Shankar Bhagavan ou Brahma. Não, você não tem o direito de insultar ninguém. Navagaya kadachana ete brahmarudyadya ete brahmarudyadya. Brahma mane Brahma, Rudra. Ele diz Brahma, Rudra, etc. Ou seja, todos os semideuses, você não tem direito de insultá-los. Até mesmo, Ramanujacharya diz, e nos nossos shastras também está escrito, que se você insultar qualquer homem, qualquer pessoa, se você quiser brigar, você causar sofrimento a qualquer pessoa, você não pode ser bem-sucedido no seu bhajana. Preste atenção. Se a pessoa causar perturbações para o seu bhajana, isso é outra coisa, mas desnecessariamente você não tem o direito de causar dor a nenhuma Jivatma neste mundo. Então, aqueles que adoram Shankar Bhagavan com esse pleno conhecimento da verdade, então, Bhagavan Krishna fica muito feliz.
Na verdade, Bhagavan Sri Krishna, ele vem na forma de Bhakta Avatar Shiva, na forma de Shankar, para distribuir Bhakti. Se você ver em diferentes shastras, Puranas, no Bhagavatam, Mahabharata, tem vários shastras, todos os locais, você vai ver que a todo tempo você vai encontrar Shankar Bhagavan, ele é um Bhakti Acharya, ele e Naradi Maharaj. Você vai ver que Shankar Bhagavan está concedendo Bhakti para uma pessoa, distribuindo Bhakti. Para ser franco, na verdade, Shankar Bhagavan e Narada Muni são Bhakti Acharya. Muitas Jivatmas receberam Bhakti pela misericórdia de Shankar Bhagavan. Então, Shankar Bhagavan, ele atua como um guru, para Mahansa Guru. Dessa maneira, para distribuir Bhakti, Krishna Bhagavan vem na forma de Shankar. No Brahma Samhita eu já falei, agora mesmo. Aqueles que discriminam entre Shankar e Krishna, eles, toda a adoração deles, as austeridades deles são todas inúteis, como o caso que eu posso contar de Meniketa Ram Das, o associado eterno de Nityananda, né, pelo convite de Krishna Das Kaviraj Goswami em Jamatpukur, no distrito de Bardhaman, né? Então, Krishna Das Kaviraj Goswami convidou Meniketa Ram Das para a casa deles, que ia haver algum festival ali, mas o Pujari não deu nenhuma honra para ele. Já todos se levantaram quando ele chegou, mas o Pujari, Gunana Mishra, não prestou nenhuma honra para ele. E também o irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami, ele também não acreditava muito em Nityananda. Preste atenção. E é por isso que Krishna Das Kaviraj Goswami escreveu que quando Meniketa Ram Das veio, isso significa que Nityananda também estava vindo, porque Nityananda está sentado dentro do coração de Meniketa Ram Das. Então, Meniketa Ram Das, dentro do coração dele, Nityananda está sentado. Então, se Meniketa Ram Das vai para algum local, Nityananda vai junto com ele. E se alguém insultar Meniketa Ram Das, certamente essa pessoa está insultando Nityananda. Similarmente, este Siddhanta vocês devem se lembrar. Se um devoto excelente, ou seja, um discípulo excelente de um guru, tente entender este Siddhanta. Se eu insultar um dos meus irmãos espirituais, que está desfrutando toda a misericórdia de Gurudeva, então eu vou perder minha Bhakti. Se eu insultar meu irmão espiritual, isso significa que eu estou insultando o meu Guru. Similarmente, se alguém insultar alguns dos associados eternos de Prabhupada, certamente essa pessoa está insultando Prabhupada também. Se a pessoa escrever algo ou falar algo, uma besteira contra alguns do nosso Guru Varga, aqueles que deram a sua vida inteira para o serviço a Prabhupada, se alguém quiser insultá-los, certamente essa pessoa estará insultando Prabhupada também e nunca vai ser bem sucedida no seu bhajan, ela terá que ir para o inferno. Isso é Shastra Vichara, está escrito. Então, de acordo com este Siddhanta, nós sabemos que Meniketa Ram Das não foi honrado pelo irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami. Então está escrito no Chaitanya Charitamrita que quando Meniketa Ram Das foi embora, então está escrito em Bengali, está escrito, no momento que Meniketa Ram Das estava indo embora, naquele momento e ali mesmo, o meu irmão caiu.
Ele escreveu, preste atenção, meu irmão caiu. Caiu significa, ou seja, ele perdeu a consciência, se tornou materialista. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu sobre o seu próprio irmão. Ali mesmo, naquele momento, meu irmão caiu, ou seja, perdeu a consciência, perdeu tudo. Dessa maneira, se Chaitanya Mahaprabhu também nos mostrar que, ou seja, ele estava ali adorando Shankar, dando água para Shankar, para a satisfação do Senhor Supremo. Então, dentro do templo de Jagannatha, você pode ver Kashi Vishwanath, ou seja, no próprio portão do templo de Jagannatha, você pode ver esse Kashinath. Isso significa o quê? Que ele é o principal servo de Bhagavan. Nós devemos adorar Shankar com a ideia de que ele é o maior servo do Senhor Supremo Sri Krishna, com essa concepção. Do contrário, você pode correr um risco. E qual risco? Se você for adorar Shankar Bhagavan de maneira separada, ou seja, com a ideia que Shankar Bhagavan é o Senhor Supremo, tudo bem. E também, Krishna também é o Senhor Supremo. Se você adorar com essa concepção, você corre um risco, porque você pode se lembrar de Bhrigu Muni, ele amaldiçoou. No tempo do sacrifício de Daksha, quando foi destruído o sacrifício de Daksha, na verdade, antes da destruição, quando estava havendo aquela briga, quando Nandiya e Bhrigu Muni estavam lá, Bhrigu Muni lançou uma maldição. Preste atenção. Nandiya lançou uma maldição que aqueles que são brahmanas podem se desviar do caminho, vão começar a comer carne, peixe, todas essas coisas. Essa foi a maldição dada por Nandiya para Bhrigu Muni. Lá todos os brahmanas em Kali Yuga, eles vão comer carne, peixe, essas coisas, vão se desviar. E ao mesmo tempo, Bhrigu Muni amaldiçoou. Ele falou, então tudo bem. Aqueles que adorarem Shankar, eles vão se desviar do caminho da cultura védica. Eles vão se tornar inúteis. Eles vão entrar em tamaguna, no modo da ignorância, da escuridão. Vão perder toda a sua consciência, tudo. Então, se alguém adorar Shankar Bhagavan com essa concepção separada, então certamente a pessoa está correndo esse risco. A pessoa pode ser amaldiçoada por Bhrigu Muni, pegar essa maldição de Bhrigu Muni. Mas para nós, o Guru Varga, aqueles que adoram Shankar Bhagavan, certamente esse tipo de maldição não toca o Guru Varga, porque eles estão adorando Shankar com um tattva-gyana, o conhecimento da verdade pleno. Eles estão honrando Shankar Bhagavan. Então, quando nós estamos adorando Shankar Bhagavan, certamente esse tipo de maldição não vai nos tocar. Ou seja, essa maldição dada por Bhrigu Muni nunca vai nos tocar. Mas, se a gente adorá-lo separadamente, como as pessoas mundanas que estão adorando em Shivaratri, na noite do Senhor Shiva, né? Então, para eles vão se desviar do caminho da cultura védica. Eles vão perder toda a sua etiqueta, o seu acharana, a sua boa conduta, tudo. E vão entrar em tamaguna. Eles podem fazer todo tipo de atividades erradas e vão achar que Shankar Bhagavan está satisfeito com a cannabis, que Shankar Bhagavan fica satisfeito com vinho. Eles vão pensar dessa maneira, mas na verdade não é assim. Isso é, na verdade, um procedimento de trapaça adotado por Shankar. Shankar Bhagavan está enganando aqueles que são avessos a Krishna. Shankar Bhagavan está enganando eles. Dessa maneira, no Purana, de um Purana, Vishnu Dharmatya, vou citar um incidente
por meio do qual você pode entender todo esse Tattva Gyana, esse conhecimento da verdade. Preste atenção. Vaishnava Adhiraj. É o Siddhanta do Bhagavatam, você já ouviu muitas vezes, né? Nimna Ganam Yatha Ganga, Devanam Achyuto Yatha, Vaishnavanam Yatha Sambhu, Purananam Tuidam Bhagavatam. So this Siddhanta is perfect. Então este Siddhanta é perfeito. Vaishnavanam Yatha Shambhu, ou seja, o maior Vaishnava, o maior Paramahansa Sevaka, o maior servo de Krishna é Shambhu, é Shankar. Então, com essa concepção, nós podemos adorá-lo. E agora eu posso contar um incidente do Vishnu Dharmata. Teve um incidente no qual um Brahmana, que era um devoto de Bhagavan Sri Krishna, Vijvaksena era o nome dele. Ele era um grande devoto. E ele estava viajando por diferentes locais de peregrinação, indo de um local para outro, fazendo peregrinações por toda a Índia, por toda Bharatavarsha. E durante a sua viagem, ele passou por uma floresta. Era uma área, praticamente uma floresta. E, por acaso, tinha um rei, porque os kshatriyas, eles saem para caçar. Eles praticam essa caça esportiva, na verdade. Então, enquanto ele estava caçando esse rei, ele chegou, passou por aquela mesma floresta, montado num cavalo. E então o rei desceu do cavalo e perguntou para o Brahmana: quem é você? Então o Brahmana se identificou, falou: olha, eu sou o devoto de Krishna. Eu estou adorando Krishna. Então agora eu estou visitando diferentes locais de peregrinação para a satisfação do Senhor Supremo. E enquanto eu estou viajando, eu passei por aqui. Meu nome é esse. Eu sou um residente daquele tal local. Se identificou e tudo. Dessa maneira. Agora o rei quis pedir. Para aquele Brahmana. O rei quis pedir para aquele Brahmana. Então, o rei pediu para o Brahmana: olha, você poderia, por favor, adorar a Shiva Linga que há aqui na floresta? O rei pediu para o Brahmana, falou: olha, por favor, você poderia adorar o meu Ishtadeva, o meu Senhor adorável, que é Shivaji, que há aqui nessa floresta, um templo dele? Você poderia adorá-lo? Porque eu estou com febre, dor de cabeça, eu não posso fazer a adoração hoje. Então, se você pudesse fazer como o meu representante, você puder adorá-lo, fazer Shiva Puja, Shankar Puja. Então o devoto falou: não, eu não posso adorar Shankar, porque eu sou um devoto de Krishna. Preste atenção. Aikantic devotee. Um devoto Aikantic. Aikantika significa que ele adora somente Sri Krishna. Com exceção de Sri Krishna, ele não adora mais ninguém. Aikantika Bhakti. Eu apenas adoro Sri Krishna. Então ele falou isso, né? Eu apenas adoro Krishna. Ninguém mais. Hari. Eu apenas adoro Hari. Então, quando o devoto
O Brahmana, quando esse devoto não estava disposto, não se mostrou, disposto a adorar Shankar Bhagavan, Shivaji, pela ordem do rei. Então o rei ficou muito bravo e quis matá-lo. Ele tirou, desembainhou a sua espada para cortar a cabeça dele. Então, de toda maneira, aquele devoto, ele decidiu evitar que o rei o atacasse. Ele quis que o rei não atacasse. Então aquele Brahmana, ou seja, aquele devoto de Krishna, devoto de Vishnu, ele decidiu, falou, não, tudo bem, eu posso adorar Shankar, posso adorar a sua deidade. Ele decidiu isso. Mas ele pensou, em nome de fazer Shiva Puja, em nome de adorar Shiva, eu posso adorar Nishinradeva, que é Vishnu Tattva. E o rei não vai entender. Então, por que ele não poderia concordar? Não, ele concordou, porque o rei queria matá-lo. Então, o Brahmana quis evitar o ataque do rei. Ele disse, não, espere. Eu posso tentar adorar Shankar Bhagavan, ou seja, Shivaji. Então ele foi para o templo de Shiva, Shivalaya. Eles foram, para o templo de Shivaji. Com essa concepção, olha, eu vou adorar, externamente eu vou adorar Shankar Bhagavan, mas internamente ele queria adorar Nishinradeva. Por que Nishinradeva pode cortar toda Tamaguna, todo modo da ignorância? Preste atenção. Então, Nishinradeva, ele apareceu na frente de um demônio, Hiranyakashipu, Então ele pensou isso. Se eu puder adorar Nishinradeva nessa Shila, ou seja, nessa Shiva Linga, isso vai ser muito bom. Porque Bhagavan Hari está presente em toda parte. Então, com essa concepção, com esse entendimento, com essa determinação, ele concordou em adorar a Shiva Linga. Então, diante da Shiva Linga, ele começou a oferecer flores. Mas ele falou isso, Nishinhaya Namaha. Mas o rei ele era muito esperto, ele percebeu, olha, ele está oferecendo flores para Nishinradeva. Então ele ficou muito bravo e falou, olha, você concordou em adorar o meu Ishtadeva. Você concordou em adorar o meu Ishtadeva e agora você está adorando Nishinradeva, eu vou te matar. Você concordou em adorar o meu Ishtadeva Shivaji e está oferecendo flores para Nishinradeva, eu vou te matar. Então o rei ficou muito, muito bravo, quis matar o Brahmana, e aí pegou a sua espada para cortar a cabeça dele, e naquele meio tempo, pela devoção incomparável daquele Brahmana, aquela Shiva Linga se partiu, e dela, Nishinradeva se manifestou. Dessa Shiva Linga, Nishinradeva saiu e matou o rei. Preste atenção. Nishinradeva, para proteger o seu devoto, ele foi compelido a sair da Shiva Linga, que se quebrou. Então ele surgiu da Shiva Linga e matou o rei. Nishinradeva matou o rei. Até hoje, no sul da Índia, se você for lá, você pode ver essa Linga Sporto,
Preste atenção. Linga Sporto, essa linga, Shiva Linga rachada. Ou seja, ela quebrou, ela rachou. Linga Sporto Nishinhadeva. No sul da Índia, Linga Sporto. Essa linga ainda existe lá, você pode ir lá e ver. Então, aqueles que têm essa inclinação para a devoção pura, unidirecionada, para Sri Krishna, eles vão adorar Shiva como o maior dos Vaishnavas. Alguns deles, eles pensam que essa Shiva Linga, na Shiva Linga, eles podem pensar que ali é o local, né, de um assento do Senhor Supremo. Alguns devotos, eles veem a Shiva Linga e eles sentem que na Shiva Linga, Bhagavan está lá. Por que não? Porque Sadashiva é Bhagavan, assim como Vamana Goswami Maharaj. Ele costumava oferecer Tulasi. Algum devoto, eu estava falando Harikata em Haridwar há muito tempo atrás, e eles perguntaram, Maharaj, por que você está dando folha de Bel? Porque meu Guru Maharaj dava Tulasi. Sim, na verdade, ambos estão certos. Na verdade, eu estou oferecendo folha de Bel, Bela Patra, porque está aprovado no Shastra. Que se qualquer deidade estiver lá de Advaita Gosha, então eu posso dar Tulasi. Mas agora aqui, na forma de Linga, Shiva Linga, eu estou oferecendo a folha de Bel. Porque se eu oferecer Tulasi, todas as outras pessoas também podem começar a fazer o mesmo, dar Tulasi. Apenas um devoto puro como Vamana Goswami Maharaj pode oferecer Tulasi, porque eles pensam, eles podem se lembrar, eles podem sentir, eles podem ver que Krishna está lá dentro da língua. Então, por isso eles agem dessa maneira. Mas para outras pessoas, elas vão querer tirar todas as folhas da árvore de Tulasi e dar para Shiva Linga. Isso é uma ofensa por parte deles, porque elas não têm essa compreensão, essa percepção. Então, é tudo bem, você pode oferecer a folha de Tulasi e pode oferecer a folha de Bel também, porque está escrito no Shastra isso. Então, alguns devotos, eles podem sentir, eles podem perceber diretamente, eles podem ver o seu Senhor Supremo na Shiva Linga. Isso está tudo certo, sem problema. Mas no Varaha Purana, está escrito sobre um rei, Brishat Raja. Ele estava servindo o Senhor Shiva, fazendo Shiva Puja. E depois de 1000 nascimentos, ele obteve a chance de se tornar um Vaishnava. Também há vários Siddhantas aí. Esse rei, ele estava adorando Shiva. Claro, ele tinha uma concepção apropriada, do contrário ele iria se deteriorar. Então talvez ele tinha uma concepção apropriada. Então está escrito no Varaha Purana que esse rei estava adorando Shivaji Maharaj por 1000 nascimentos. Depois disso, ele se tornou um Vaishnava. Então, na verdade, a devoção a Shiva e a Vishnu, existe uma grande diferença. As pessoas materialistas que estão adorando Shiva e nós Vaishnavas que estamos adorando, fazendo seva a Shiva, é totalmente diferente. Então há uma grande diferença entre Shiva Bhakti e Vishnu Bhakti. Se você se confundir a esse respeito, há um grande problema aí. Também eu já disse que há toda a possibilidade da pessoa adquirir, ou seja, será cometida pelaquela maldição de Bhrigu Muni. É natural. Então, aqueles que estão adorando Shivaji Maharaj,
Na verdade, aqueles que estão adorando Shivaji Maharaj, então, aqueles que estão adorando Shivaji Maharaj com essa concepção separada, com essa ideia separada, então eles vão cair. Se alguém for adorar Shankar Bhagavan com essa ideia separada, então há toda a possibilidade que a maldição de Bhrigu Muni toque o coração dessa pessoa e ela entre em Tamaguna. Ataha Gantum Bhavana Shaktaha Sasive Shuddha Bhaktiman. Follow. Preste atenção. Tatro Gantum Bhavana Shaktaha Sasive Shuddha Bhaktimana. Follow. What is written? O que está escrito? Tatro Gantum Bhavana Shaktaha Sri Sive Shuddha Bhaktimani. What is written? Brahma speaking to Naraji Maharaj. Brahma está falando para Naraji Maharaj. You can reach. Tatro Gantum Bhavan. Bhavan means you can reach. Bhavan significa você pode ir lá até os pés de lótus de Shankar, porque você tem essa concepção apropriada sobre quem é Shiva. Porque você conhece Shiva Tattva. Então você ama Shivaji Maharaj com devoção pura. Então eu acho que você pode ir até lá. As pessoas comuns não podem ir. Bhavana Shaktaha Sri Shive Shuddha Bhaktimana. Follow. Preste atenção. Tamasrito Kripa Krishnasya Pashyatu. Why not you go and reach? Por que é que você não vai até lá? Porque você tem a sua capacidade. Você pode ir. Porque você não tem nenhuma contaminação na sua devoção a Shiva. Você conhece o Tattva. Então você pode ir. Certamente você pode ir. Então, se você puder ir até os pés de lótus de Shankar, ao se abrigar em Shankar, você pode entender a misericórdia que Bhagavan Sri Krishna concedeu a ele. Porque o Vaishnava é só Prakasha Vastu. Ele é um objeto auto-manifesto. Pela sua própria inteligência, você não pode entender quem é um Vaishnava. Então é por isso que Brahma está falando. Primeiro você deve ir até os pés de lótus de Shankar e se abrigar em Shankar. Pela misericórdia dele, pela misericórdia de Shankar, você pode entender Shankar Tattva. E você pode perceber que Krishna deu a sua misericórdia para ele. De maneira caprichosa, se você quiser se aproximar, você não vai poder entender. Tem um procedimento. Para se aproximar de um Vaishnava, para se aproximar de um Guru, você deve ser muito cuidadoso. A gente fala no Kirtana, não é? Narottama Thakur escreveu: com muito cuidado. Não deve haver nenhum erro, nenhuma concepção equivocada, desonra. Não devemos ignorar. Com completo conhecimento da verdade, com todo cuidado, a gente deve ir até os pés de lótus de Guru, Vaishnava Bhagavan. E Shankar também é um Vaishnava. Então, Bandhamui Savadana Mate. Você deve se abrigar, porque o Vaishnava é um objeto auto-manifesto. Só Prakasha Vastu. Guru, Vaishnava são auto-manifestos, então, pelo seu esforço pessoal, você não vai poder entendê-los. Então, por isso que Brahma está falando, você tem que se abrigar nele, receber a misericórdia dele, então você vai poder entender, perceber facilmente quanta misericórdia ele recebeu.
de Krishna. Você pode ir e ver você mesmo. E também está escrito, perdi um verso, na verdade. Então, vou ter que falar de novo agora aqui o verso 98. Então, veja aqui, na verdade, a gente pulou uma página, na verdade. Então, o verso 98, depois o verso 99 e o verso 100. Essa sequência, eu esqueci de falar sobre ele. Então, Brahma diz, Samano mahimo srimat parivaro ganavrita mahavibhuti mano bhatri sat parichada manditaha simat sankarsanam sasmat avinnam tatroso archayan nijesto devata teno King Ratanute Adbhutam. Ele diz, vá e veja como ele está adorando Sankarsana, que é o guru de Shankar. Então a gente pode ver que Sankarsana é o guru de Shankar Bhagavan, certo? Mas, na verdade, o ponto é que nós sabemos que Shankar Bhagavan e Sankarsana não são diferentes um do outro. Como? Está escrito. Brahma diz, né? Embora nós saibamos que Sankarsana e Mahadeva não são diferentes, ou seja, porque ambos são avataras do Senhor Supremo. Ambos são formas eternamente perfeitas do Senhor Supremo. Então, na verdade, a responsabilidade pela destruição total foi originalmente dada para Sankarsana. Embora nós saibamos que Mahadeva, Shankar também é o destruidor, mas originalmente essa responsabilidade foi dada para Sankarsana. E também nós sabemos, no quinto canto do Bhagavatam, nós sabemos que a gente viu ali que Shankar Bhagavan estava dançando, cantando e adorando Sankarsana. Embora todos saibam que ele não é diferente de Sankarsana, mesmo assim, ele aceita Sankarsana como seu guru. Então, com essa concepção, ele adora Sankarsana e ali é mostrado com qual sentimento estático ele está ali adorando Sankarsana. Às vezes recitando louvores, dançando, cantando, e que tipo de desfrute, de êxtase espiritual ele está sentindo ali, é espetacular. Então, Sankarsana é o Ishtadeva, é o Senhor adorável de Shankar. Então ele adora Sankarsana em Elabrita Barsha. Então é o conselho de Brahmaji Maharaj para Naradi Maharaj. Ele diz, Simat Parivar Ganabrita. Almost the same glory, he is going to think himself non-different from Sankar, but still is going to worship Sankarsana. A gente sabe que ele não é diferente de Sankarsana, mesmo assim ele está lá adorando Sankarsana. Mahavibhuti manabhati sat parichada manditaha simat sankarsanam sasmat avinnam, non-different from himself. Que não é diferente dele mesmo. Mas ele está adorando Sankarsana. Ele o considera como seu Ishtadeva, sua deidade adorável.
E que tipo de êxtase espiritual, de dança, de canto ele está fazendo? Atula Mahima, excelentes glórias. Então todas as suas parafernálias, está lá com a sua esposa, seus associados, com o seu guarda-chuva, e com seu abanador, e todos os tipos de itens existem lá, flores, frutas, tudo. Abanador, chatra. Chatra significa aquele guarda-chuva ou guarda-sol que se coloca na cabeça de um rei. Chamara, ou seja, aquele abanador, e todas as opulências necessárias para adorar o Senhor Sankarsana. E lá, o Senhor Shankara está adorando. E que tipo de êxtase espiritual ele está ali, experimentando e distribuindo para os outros. Então você vá até lá e veja esse sentimento estático que ele está experimentando lá. Então depois desse verso, é o verso 99 que eu já falei. Ele fala, você vá até lá, porque você tem o Tattva Gyana, o conhecimento da verdade muito claro, uma concepção clara da devoção a Shankar. Então você pode ir, as pessoas comuns não podem ir. Então você deve se abrigar aos pés de lótus de Shankar, porque Guru Vaishnava eles têm esse direito de não se exporem aos seus órgãos sensoriais. Então tenha cuidado com isso. Eles são Swaprakasha Vastu, objetos auto-manifestos. Então você deve se abrigar neles com muita humildade, então eles vão se revelar dentro do seu coração. Então Brahma está dizendo, vá e veja você mesmo, vá, né, se abrigue, e então você vai perceber quanta misericórdia, que imensa misericórdia Krishna concedeu a Shankar Bhagavan. Você pode ir e ver. Dessa maneira, Brahma está falando todo o Tattva Gyana para guiar. Na verdade, Brahma está falando para Narada, assim como eu já disse, Narada não é um tolo. Narada é Tattva Gyana, é uma pessoa muito sábia, um grande sábio. Mesmo assim, assim como no caso de Arjuna, ele assume uma plataforma para que o Gita possa se manifestar. E Parikshit Maharaj também é um Mahabhagavata, mas ele fica em tal plataforma para que o Srimad Bhagavatam possa se manifestar. Então nós devemos pensar dessa maneira. Né? Naradi Maharaj é um grande sábio. Ele aconselha até mesmo Vyasadeva. Naradi Maharaj é o guru de Vyasadeva. Como é possível que ele não saiba de nada? Não é isso. Então, é apenas para apresentar essas declarações comparativas que ele está assumindo esse papel. Então, Naradi Maharaj foi até lá. E então, o último verso deste capítulo, segundo capítulo, que nós vamos terminar hoje, e nós vamos começar um novo capítulo. Então, Parikshit diz, Parikshit Maharaj é quem está falando este Brihat Bhagavatamrita para sua mãe, Uttara, que é a essência da essência, o néctar do éctar. O Srimad Bhagavatam é um oceano de Amrita, um oceano de néctar. Mesmo assim, ele está extraindo a essência dessa essência. Então, Parikshit Maharaj diz, dessa maneira, depois de ser instruído por Brahma, que é o seu guru e o seu pai, Mato Shiva Krishneti Kirtayan Naradaha Shiva Lokam Tvam Prayato Kautukad Ivo. Out of great curiosity. Com grande curiosidade, com grande animação, Kautuka, Naradi Maharaj quis ir lá imediatamente, correndo, sem perder tempo. Iti Evam. Dessa maneira, depois de ser instruído pelo seu pai e o seu guru, Brahma, Iti Evam Shikshito Hemato
Shiva Krishna Kirtan, Ho Shiv, Jai Shiv. Tirtha Maharaj used to sing this kind. Tirtha Maharaj costumava cantar dessa maneira. This kirtan. Nice kirtan. Ótimo kirtana. Ram Krishna, Govinda, Vasudeva, Hari. This kirtan used to sing. Ele costumava cantar este kirtana, Tirtha Maharaj. Então, iti evam shikshito mataha Shiva Krishna kirtan. Shiva Krishna is going to sing the glories of Shiva and Krishna. Naradi Maharaj estava cantando as glórias de Shiva com muita animação. Parikshit Maharaj está narrando para sua mãe. Falou, mãe, então, depois dele ser aconselhado pelo seu pai, ele começou a cantar as glórias de Shiva com muito prazer, com muita alegria, correndo na direção de Shiva Loka. Então, ele tem uma concepção muito clara sobre Shiva Tattva, Krishna Tattva, então ele não vai fazer nenhum erro. Então, ele foi até aquele local. Então, está escrito Jatcha kama sukham loke jatcha divyam mahasukham Tishna chayo sukha saite narhata sarasi kala. It actually is a Panini sloka actually. Na verdade, esse é um verso de Panini. So, in this world, então, neste mundo, if there is no se não houver atração por nenhuma coisa material, neste mundo, se qualquer pessoa quiser se tornar pacífica, alcançar a paz, Shanti. Então, paz significa a pessoa deve evitar o desfrute material, então ela pode alcançar a paz. O que falar de Bhakti? Bhakti é ainda maior. Para obter Bhakti, você precisa, na verdade, Yukta Vairagya, ou seja, uma renúncia apropriada, um ajuste apropriado com as coisas. Mas, ao menos, se você puder entender este ponto, né, que aqueles que estão desfrutando neste mundo material, aqueles que comparam o desfrute material com a paz, para eles essa mensagem é muito útil. Então, assim, se você puder abandonar todo tipo de desfrute material, neste caso você vai poder experimentar uma paz. E pelo desfrute material, você nunca pode esperar isso. Jatcha kama sukham, loke jatcha dibba mahat sukham, even in available enjoyment available in heaven, mesmo o desfrute disponível no céu ou no mundo material, em qualquer local. Mesmo assim, ele nunca pode ser comparado com uma pessoa que está num ponto neutro, ou seja, uma pessoa que não tem essa propensão ao desfrute, ela não tem essa sede contaminada, tudo, o coração dela está limpo, né? Então, um Siddhanta que eu quero falar aqui é que quando você consegue alcançar este ponto neutro, isso é chamado Atmaram. Atmaram. Preste atenção. E mesmo esses que são Atmarams, eles não têm esse humor de desfrute para com nada deste mundo, eles também se sentem atraídos por Krishna. Tente se lembrar disso. Aqueles que são Atmarams, Atmari Ramate eti Atmaram. Atmaram é aquele que sente prazer com a alma, mas esses Atmarams também sentem prazer com os passatempos de Krishna. Eles percebem que há algo excelente
em Krishna. Atma ramascha munayo nirganthapi urukrame kurvanti ahetukim bhaktim itvam muto gunaha hari. Você pode se lembrar que aconteceu essa discussão sobre este verso. Então, primeiro de tudo, quando Mahaprabhu estava em Purushottam Dham, aconteceu essa discussão sobre este verso entre Sarvabhauma Bhattacharya e Mahaprabhu. Sarvabhauma falou talvez 8 ou 10 explicações para o verso, e Mahaprabhu deu 18 explicações para este verso, Atmaramascha. Mas depois, muito tempo depois disso, quando aconteceu as instruções para Sanatana em Varanasi, foi muito tempo depois dessa primeira conversa com Sarvabhauma Bhattacharya. Então, quando Mahaprabhu estava indo para Vrindavana, ele se encontrou com Sanatana Goswami Pad em Varanasi e Mahaprabhu foi dar instruções para Sanatana, que é conhecido como Sanatana Siksha. Então, Sanatana Gosai pediu aos pés de lótus de Mahaprabhu, ele falou, por favor, eu ouvi que você falou sobre este verso, ou seja, esse verso, Atmaramascha Munayo, você deu 18 significados para este verso, eu ouvi falar nisso. Então eu gostaria de ouvir, Prabhu. Eu também quero ouvir esses significados, as suas explicações. Então Mahaprabhu falou, olha, eu sou um tolo, você também é tolo. A gente não sabe. Eu sou um ignorante, você também. Então, aquilo que eu falei antes, eu não consigo me lembrar. Mas deixa eu ver o que eu consigo me lembrar. Pela sua associação, o que é que eu posso me lembrar? Então, Mahaprabhu falou isso. Quando Mahaprabhu deu 64 explicações para este verso, ele falou: Tomar sanguer gune utte arthe tarango. Mane by your association. Ou seja, por sua associação, eu não consigo parar de falar todos esses tipos de significados. Falou continuamente, como o vento, os significados começaram a surgir. Então, Mahaprabhu falou, a sua associação, a sua companhia é tão grandiosa, é tão excelente, a sua companhia é tão boa. Mahaprabhu diz, a sua associação é tão excelente. Mahaprabhu diz, a sua companhia é tão excelente que, por sua associação, eu posso seguir falando vários significados, explicações, não consigo nem parar de falar. Isso é a sua glória. Artetaranga, são ondas e ondas de significados. Isso tudo surge por sua associação. Então, Mahaprabhu falou vários significados para esse verso. O principal significado é que aqueles que são atmaramas, ou seja, aqueles que não têm nenhuma atração pelo desfrute material, eles também se atraem pelos pés de lótus de Krishna. Esse é o tipo de excelência que há em Krishna. Então, Sanatana ficou muito surpreso ao ver Mahaprabhu explicando cada palavra, Atma, Ram, cada uma das palavras ele explicava, depois ele dava um significado, depois ele unia as palavras e explicava de novo. Preste atenção. Dessa maneira, Krishna Bhajan é algo tão excelente e você poderá entender ao ouvir este Brihad Bhagavatamrita, eu tenho certeza disso, estou certo disso, porque eu não estou falando nenhum significado aleatório, estou falando sob a orientação do nosso Guru Varga, Gaudiya Siddhanta. E amanhã nós podemos começar um novo capítulo. Today, actually, iti Srimad Bhagavate, iti Srimad Bihad Bhagavatamrite, Prathama Khande, Ditiyo Dhaye, Tika Tatpajya Sara Shiksha Samaptaha. Follow.
Srutim apare sritim itare bharatam anne bhajantu bhavabhitaha ahamiya nandanam bande yasya linde para brahma. Vancha kalpadurvasya ke pasindu bhavasya patitanang pavana bhavashna pyo namo.